Honre o nome do Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Atos, hoje o capítulo 22. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, é necessário que a gente venha frisar mais uma vez que você leia a Bíblia toda. Para isso, nós temos sugerido a leitura da Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo no Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente também pede que você não só curta esse vídeo, mas também compartilhe com as pessoas para que outras pessoas possam ser abençoadas também no estudo do livro de Atos. E a gente tem sugerido também que você participe de um dos estudos ali da igreja. Então, às segundas-feiras, nós temos estudado o Sermão do Monte, na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à noite, nós temos estudado o Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8 da noite, temos estudado o Sermão do Monte. Às quintas-feiras, à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, 1 Pedro. Então, participe de um dos estudos, porque eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Se você puder participar mais de um, melhor ainda, mas procure participar de pelo menos um deles. Depois dessas recomendações, dessas orientações, dessas sugestões, vamos então à leitura então de Atos capítulo 22. E eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 22, que diz: A multidão ouvia Paulo até que ele disse até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Nesse texto, a gente vê então a segunda vez no livro de Atos, Paulo falando a respeito da cidadania romana dele. Desculpa, a primeira vez nós vimos então lá em Atos capítulo 16, na cidade de Filipo, depois de Paulo ter sido açoitado e na conversão ali do carcereiro, quando ele e Silas cantavam ali à meia-noite, quando as cadeias caíram, após o batismo do carcereiro, quando vieram os mensageiros e falaram para ele que ele estava livre, ele então falou ali da cidadania romana. A gente sabe que o cidadão romano, ele não pode ser açoitado sem passar por um processo formal. E isso ia acontecer agora a segunda vez. A gente viu então no estudo do capítulo 21 que Ágabo, o profeta, já havia falado para Paulo o que iria acontecer com ele ali em Jerusalém. Mas mesmo assim, Paulo se dispôs a ir até ali, Jerusalém. A gente percebe ainda no capítulo
22 aqui, quando Paulo então está dando o seu testemunho e falando como que ele se encontrou com Jesus na estrada para Damasco, que ele, nessa história, ele vai mencionar que ao sair de Damasco, ele foi até Jerusalém, e lá em Jerusalém, versículo 17, fala que quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Então o Senhor tinha falado, ordenado para Paulo, numa visão, que ele saísse ali de Jerusalém. Foi nesse período então, desculpa, foi nesse período então que ele foi levado ali para a cidade dele, para Tarso, onde ele ficou entre 8 e 10 anos ali em Tarso, até que Barnabé vai resgatar Paulo ali. Nós já falamos a respeito disso aqui também. Então, agora Paulo está então testemunhando ali em Jerusalém de tudo o que o Senhor havia feito através da vida dele. E nesse tumulto em que ele testemunha, então, dá o testemunho dele a respeito do Senhor Jesus e fala, conta a história da conversão dele, e os homens ali o ouvem, mas a princípio não o ouvem por causa do testemunho dele, mas porque ele começa a falar em aramaico, como está falando ali no versículo 40 do capítulo 21. Então ele começa a falar em aramaico, e aí o pessoal ali de Jerusalém, que estava perseguindo ele, então faz um silêncio para poder ouvir, e aí ele tem a oportunidade de contar o testemunho dele e pregar a respeito do evangelho. O que acontece é que a gente aprende com Paulo aqui algumas coisas muito importantes. A primeira, a importância de pregarmos o evangelho. A segunda coisa, a respeito de falarmos o que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. O nosso testemunho de como nós nos convertemos, de como o Senhor nos converteu a Ele. Mas a terceira coisa que nós precisamos aprender aqui em toda essa história é a respeito do zelo que nós temos que ter pelo nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, lá no capítulo 2, versículo 24, ele fala que por vossa causa o nome do Senhor é blasfemado entre todos os povos. Então, a gente precisa zelar pelo nome do Senhor. Então, nessa circunstância toda aqui, quando Paulo ele vai falar a respeito da cidadania dele, não é por causa dos açoites que ele iria tomar, até mesmo porque quando você lê a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, do versículo 24 até o 28, ele fala todo o sofrimento que ele passou por causa de Jesus. Lá no versículo 24, ele fala que 5 vezes ele tomou 40 chibatadas menos uma, e vai falando a respeito então das varadas que ele tomou também 3 vezes, dos naufrágios, das perseguições, tudo o que aconteceu com ele por causa do nome. Então, quando ele fala aqui a respeito da cidadania dele, a intenção dele não é que ele não venha ser açoitado. A intenção dele é que as pessoas não venham blasfemar o nome do Senhor. Porque a gente vê aqui que o comandante, então, ele quer saber o motivo pelo qual aquelas pessoas estavam querendo o mal de Paulo. Então, quando Paulo ele fala a respeito da cidadania dele, ali para o centurião, a intenção dele é mostrar que não há erro nenhum, porque senão as pessoas começam a blasfemar o nome do Senhor.
o evangelho, os cristãos, eles já eram mal compreendidos pelas pessoas. A gente vê historicamente o que se escreve a respeito dos cristãos, a respeito das coisas que se ouvem dizer. Então, eles falavam, levantavam calúnias, falavam que entre eles havia um sacrifício de uma criança, né, onde se comia o corpo de uma criança, e isso não é verdade. Eles falavam que eles se casavam entre si, cometendo com isso pecado, e isso também não é verdade. Então eram coisas que se falavam a respeito dos cristãos, mas que não eram verdade. O que acontece nos nossos dias é que, infelizmente, as más atitudes de alguns cristãos ou que se dizem cristãos levam as pessoas a blasfemar o nome de Jesus. Então, o propósito hoje do estudo é que a gente venha honrar o nome do Senhor e zelar pelo nome dele. Já falei aqui em um dos áudios passados que o cristão não se preocupa com a sua própria reputação, mas nós devemos nos preocupar com a reputação do nome de Cristo. Porque, como Paulo falou, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, lá em Romanos 2:24. Então, que isso não venha acontecer por nossa causa, que nós venhamos a zelar, honrar, exaltar o nome do nosso Senhor. Nós não buscamos a nossa própria defesa, como disse agora, nós não estamos preocupados com a nossa reputação, com o que dizem a nosso respeito, mas nós precisamos zelar pelo nome do Senhor, porque ele deu a vida por nós e nós não podemos fazer com que o mau testemunho de alguns que se dizem cristãos venha se tornar pedra de tropeço para que outras pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.